Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um dia do nosso mini curso sobre a nova lei de licitações. Hoje, quinta-feira, todos vocês aqui com a gente, tanto pelo Zoom quanto pelo YouTube. Não se preocupem, caso alguém tenha algum problema para visualizar a nossa aula de hoje pelo Zoom, não tem problema, pode ir até o YouTube do IDP, tá bom? A aula está sendo transmitida ao vivo também para o YouTube. E hoje nós temos a ilustre presença da professora Marilene Matos, que foi uma das idealizadoras do nosso projeto, do nosso mini curso de hoje, junto com o professor Antônio Rodrigo, que fará a sua aula de amanhã. Esse mini curso que foi tão esperado, eu acho que todos os advogados, né, todo mundo que não é advogado também, mas trabalha no serviço público, todo mundo estava ansioso, querendo saber as grandes modificações que a nova lei de licitações trouxe, e os nossos professores estão, lógico, num tempo reduzido, mas esclarecendo as nossas dúvidas muito bem. Essa aula, que é a aula inaugural do nosso novo projeto, o LLM em Controle da Administração Pública. Mas o que é um LLM? O LLM é uma especialização voltada para a prática profissional. É uma especialização totalmente desenvolvida dentro de sala de aula através de grandes debates. Os alunos eles já têm um domínio sobre o conteúdo, então os debates são muito ricos, são todos voltados assim para o conhecimento mesmo pessoal, das suas trajetórias. Cada um dos alunos tem essa troca de experiência, troca das suas atividades. E esse LLM está com um gostinho muito especial, porque tem muita gente que sempre falava, eu sempre sonhei em ser do IDP, mas não moro em Brasília. Esse problema acabou. Quando as aulas voltarem a ser presenciais em Brasília, nós faremos o ensino híbrido. Então, mesmo que você more longe de Brasília, as aulas vão ser todas transmitidas ao vivo. Isso vai possibilitar que as pessoas que são de fora de Brasília consigam fazer os 18 meses do curso de LLM. Isso em todos os nossos LLMs em direito. Então, se você sempre sonhou em fazer um LLM aqui no IDP, essa é a sua grande chance. Dia 7 de maio, início das aulas, eu espero vocês aqui com a gente. E, para fechar com chave de ouro, todo mundo que se inscreveu no nosso minicurso ganhou 15% de desconto em qualquer LLM em direito aqui do IDP. Esse semestre, nós temos o LLM em processo e recurso nos tribunais, o LLM em direito penal econômico, o LLM em direito dos negócios e governança e o LLM em controle da administração pública. Basta você escolher o seu curso e vir falar aqui com a gente. Eu vou colocar as informações adicionais, como os telefones do LLM, no chat. Então, ficou com alguma dúvida? Fala aqui com a gente que a gente resolve. Agora, eu passo a palavra para a nossa querida professora dar início na aula de hoje. Muito obrigada, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje é quinta-feira, está todo mundo aí ávido para saber da nova lei de licitações. Nosso minicurso começou na segunda-feira e é uma grande responsabilidade para mim agora ministrar essa aula depois de professores tão brilhantes, né? A gente teve abertura com o professor Felipe Dalenogária, que falou sobre o processo licitatório, as modalidades, critérios de julgamento. Depois a gente teve a professora Vládia Pompeu, brilhante, da AGU, que falou sobre a divulgação do edital, julgamento de proposta e lances. E aí, mais ou menos, a nossa ideia foi seguir a ordem da lei, né? A gente teve uma terceira aula, então, com a professora Caroline Zancané, que falou sobre os procedimentos auxiliares, credenciamento, pré-qualificação, procedimento de manifestação de interesse, registro cadastral. E, dando sequência, então, ao que está a ordem da lei, né? A gente vai falar hoje, então, sobre os contratos administrativos. Amanhã, não percam, vai ter a aula com o professor Antônio Rodrigo, que também é um dos idealizadores desse minicurso, e quem deu força, e quem tocou, e quem fez uma parte dos convites dos nossos professores que participaram ao longo da semana. Então, um minicurso de bastante qualidade. É lógico que o conteúdo é muito extenso, a gente não consegue esgotar nessa uma semana, mas o nosso objetivo
é ver os principais pontos, né, para que vocês tenham uma ideia do que essa nova lei vem a provocar na realidade nacional. Aliás, eu estava participando de outra live agora à tarde, uma live promovida pela Câmara dos Deputados, e a gente estava falando justamente sobre a proposta da nova lei, né? A gente estava refletindo sobre o impacto que essa nova disposição tem sobre não só sobre os operadores jurídicos, sobre advogados, mas sobre a realidade nacional, né? Porque as compras públicas, né, as contratações públicas, elas têm um peso muito grande na prestação de serviço público, tem um peso muito grande na economia. Hoje, as compras públicas, elas movimentam cerca de 10% do produto interno bruto do país. Aqui eu estou vendo gente de Brasília, Belo Horizonte. Eu vou olhando aos pouquinhos o chat, tá, gente? Na medida do possível, eu vou aqui, Bahia, Cuiabá, São Paulo, Florianópolis, meu Deus, Rio Grande do Sul, Maranhão, Campo Grande, Rio Verde, Goiás. Que felicidade, é uma alegria, gente, estar aqui. A gente está com gente de todo o país aqui nos acompanhando para a gente refletir e aprender junto. Tem gente do meu querido estado, do Tocantins aqui também, do Acre, Nova Friburgo, mas enfim. Gente, então, falando sobre essa nova lei, qual que foi o objetivo, né? É bom que se entenda essa lógica da nova lei no país. Ela vem com o objetivo de modernizar as compras públicas, né? O processo licitatório e, posteriormente, as contratações públicas. Ela vem com o objetivo de aumentar a transparência, né? Com o Portal Nacional de Contratações Públicas, que foi falado, eu não lembro agora qual foi o professor que já falou sobre o Portal Nacional de Contratações. Ela vem modificando a parte de sanções, que amanhã o professor Antônio Rodrigues vai falar. A lei, ela pode ser aplicada imediatamente, é melhor até falar poderia, porque o gestor público tem que ter coragem, né, para colocar a lei em funcionamento, porque mesmo os estudiosos do direito estão em dúvida sobre várias disposições da lei. A lei, ela não é exatamente pequena, é uma lei complexa, a gente tem, a par dessa lei que está em vigor e poderia, em tese, ser aplicada, a gente tem a antiga lei, que continua em vigor, a Lei 8.666/93, né? Então, na prática, a gente tem a concomitância de dois regimes de licitações e contratações públicas, que poderiam, em tese, ser utilizados pelo órgão. E, por conta disso, muita gente tem feito piada, né, com o nome da Lei de Licitações, digamos assim, antiga, né, a Lei 8.666, que tem sido chamada de morta-viva, né, ou Walking Dead. Muita gente tem falado que essa lei é uma morta-viva porque ela está com prazo já para expirar aí na portinha, né? Daqui a 2 anos, necessariamente vai ter entrado em vigor a nova lei de licitações. Observação, a parte criminal da nova lei, ela já está em vigor, né, já está operante, já entrou em vigor imediatamente, tá? Com essa exceção. Sobre a lógica dessa nova lei, me pergunto, professora, essa nova lei é nova mesmo? Ela é nova? É e não é, porque ela abriga disposições que estavam no regime diferenciado de contratações, na lei do pregão, até mesmo na lei de concessões e permissões. Então, a nova lei, ela como que compila, ela aure, né, ela aproveita de alguns institutos dessas leis que estavam vigendo, ela aproveita vários mecanismos, né, previstos no RDC, no pregão, na própria lei das estatais, e aproveita também, ela incorporou algumas decisões, orientações jurisprudenciais da Justiça, né, e do TCU também, e colocou ali dentro. De qualquer forma, ela traz maior segurança aos gestores, né? Muito melhor seguir como gestor o que está na lei do que correr atrás de decisão do TCU, às vezes muda, às vezes hoje é de um jeito, amanhã é de outro, né? Então, essa lei ela traz mais segurança jurídica, tá? E a gente tem que ser otimista e achar que a lei vai melhorar a administração pública, que o objetivo dela é melhorar a realidade do cidadão, né? Esse é o objetivo da nova lei. Então, eu vou começar a compartilhar aqui com vocês o material da parte de contratos administrativos e ver o que mudou, né? O que a gente tem de novo nos contratos da administração pública. Eu vou aqui compartilhar, então, o material. Tem gente Cocalinho MT, boa noite, gente. Que prazer ter vocês aqui. Vamos lá. Tá.
Vou compartilhar. Aí eu queria... Estão conseguindo ver, gente? Vou ter que acompanhar aqui um pouquinho o chat. Tá, beleza. Estão conseguindo acompanhar. Eu vou só maximizar aqui, tá? Por falar nisso, gente, a Gabriela falou, e eu vou fazer uma breve apresentação dessa pessoa aqui, que está aqui compartilhando, né, esse momento com vocês. Quando a gente compartilha o nosso conhecimento, a gente aprende muito também. Então, assim, lecionar, ministrar, aula, estar com o público é uma atividade que eu amo de paixão, né, que eu sou apaixonada pela atividade docente. Eu sou advogada, sou servidora de carreira da Câmara dos Deputados, e concluí meu mestrado, fiz meu mestrado no IDP, né? Então, agora, imagine para mim uma alegria estar aqui sendo docente do IDP, eu sou professora da graduação, da pós-graduação, e aí estou participando desse projeto aqui do minicurso. A gente já teve outros minicursos, né? O IDP está fazendo vários projetos para oferecer cursos gratuitos, né, para os seus espectadores, isso é muito bom, né, essa troca. Normalmente são minicursos, são conteúdos de muita qualidade. Vamos lá, então. Aqui estão minhas redes sociais, né? Aqui tem o Instagram. A forma mais fácil de me contatar, eu vou logo falando que é pelo Instagram, porque até mesmo as mensagens eu vejo mais pelo Instagram do que pelo e-mail, né? A vida moderna, a gente está meio assim, o Instagram meio que sendo um prolongamento do nosso corpo, tá? Quem quiser me encontrar, então, e me perguntar alguma coisa sobre a aula de hoje, eu terei o maior prazer de responder. Vamos lá, então. Eu pretendo explorar com vocês esses pontos aqui, né, que eu separei como pontos principais, né, que são novidades da nova lei em relação aos contratos, né. Então, aqui temos a matriz de risco, houve modificação do prazo de duração dos contratos, que parece uma modificação bobinha, mas não é. A gente tem a obrigatoriedade do programa de integridade, que já vinha sendo anunciado há um certo tempo, né. Alguns estados já tinham adotado, né, como o DF, e tem outro que acho que, não sei se é Bahia. A gente tem uma mudança no seguro-garantia, tá? E a gente tem a colocação na lei de meios alternativos para solucionar conflitos, ou seja, briga, né? Então, a administração está brigando com o contratado, surgiu ali uma questão que não se resolveu, ao invés de ir para a justiça, a gente vai ter esses meios alternativos. A gente vai ver com calma ainda como que se dá. Vamos iniciar aqui, então. Antes de mais nada, a gente tem que entender o que é um contrato. O que é um contrato? Qual é a diferença de um contrato para um ato jurídico, né? A diferença é que o ato ele é unilateral, né? Então, é unilateral, por exemplo, o reconhecimento de um filho, eu resolvo reconhecer, então eu estou fazendo um ato unilateral que vai interferir na esfera jurídica de uma pessoa. E o contrato, ele é um acordo de vontades, né? Então, o contrato, ele pressupõe que uma parte quer uma coisa, outra parte quer outra, e essas vontades se encontram, né? O contrato de compra e venda é o exemplo típico, né? Em que uma parte tem interesse de vender o produto e a outra parte quer adquirir. Uma parte quer a contraprestação monetária e a outra quer fornecer o bem. Então, a gente tem a base dos contratos é ter o acordo de vontades bilateral e o outro primado do contrato, aqui eu estou falando da teoria geral do contrato, não do contrato administrativo, mas o outro pilar do contrato, digamos assim, é a autonomia da vontade, né? Quando não há autonomia da vontade, é motivo para invalidação de qualquer contrato. O contrato pressupõe, então, partes capazes, objetos lícitos, forma prescrita ou não defesa em lei, na linha da teoria dos atos jurídicos, tá? Com a diferença que é bilateral. Então, beleza, a gente tem aqui uma visão, né, uma visão básica, né, dos contratos, da teoria geral dos contratos. Lembrando que o contrato administrativo, embora ele seja um contrato de direito administrativo, ele é regido de forma subsidiária pelas disposições dos contratos da esfera privada, beleza? Dando prosseguimento aqui, então. Tá. Como o contrato ele se baseia na autonomia da vontade e na equivalência entre as partes, né? O contrato, então, é um acordo entre partes iguais. Por um tempo, teve uma discussão na doutrina se era possível ter um contrato administrativo. Por quê? Porque a administração ela está em posição de superioridade em relação ao particular. A gente, quando estuda direito administrativo,
a primeira coisa que a gente vê, que a gente tem contato, é que dentro do regime jurídico administrativo, a administração ela está em posição vertical, né? Ela está aqui em cima e o particular está aqui embaixo, né? Por quê? Porque a administração tem o objetivo, né, de defender o interesse público. Então, por um tempo, os doutrinadores falavam assim: não é possível a administração fazer contrato. Como? Se ela não tem autonomia da vontade, porque a vontade da administração é a vontade da lei. Então, o gestor público ele não tem liberdade para contratar, ele tem que seguir o que está na lei. E se a administração está em posição de verticalidade, então ela não tem essa equivalência, né? Ela não pode se igualar ao particular. Então, teve essa discussão por um tempo, a discussão restou superada mais ou menos ali pelos anos de 60, 70 do século passado. Olha só, gente, a gente fala século passado e eu sou do século passado, né? Eu nasci no século passado. Então, vamos lá. Aqui tem uma definição, então, do contrato administrativo. Qual foi a solução que a doutrina encontrou para adaptar o contrato administrativo, sendo que não há autonomia da vontade da administração? A gente vai ver aqui. Eu acho que é importante essas introduções para depois a gente entrar precisamente na parte dos contratos administrativos. Então, eu trouxe aqui apenas uma conceituação, gente, da Maria Silvia, adoro essa doutrinadora aqui. Maria Silvia Zanella de Pietro, que ela fala o seguinte: o que é o contrato administrativo? Ajustes que a administração, nessa qualidade, celebra com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, para a consecução de fins públicos, seguindo o regime de direito público. Tá? Então, Maria Silvia diz que para ter um contrato administrativo, eu tenho que ter um regime jurídico de direito público, beleza? O que mais aqui que é importante? Então, a consecução de fins públicos e a administração ela está celebrando esse contrato na condição de administração pública. A par dos contratos administrativos, a gente tem os contratos da administração, em que são contratos que a administração abre mão, né, das suas prerrogativas e que ela se assemelha ao particular, que aí a gente não chama de contrato administrativo, mas de contrato da administração, porque ele segue o regime, basicamente, do direito privado. Exemplo clássico do contrato da administração é o contrato de locação, tá? Nesse caso, a administração age como se ela fosse um particular qualquer locando o imóvel. Beleza? Vamos prosseguir aqui. Então, o que caracteriza um contrato administrativo? É justamente a presença das cláusulas exorbitantes. Essas cláusulas são cláusulas que concretizam o poder da administração. Elas colocam a administração em posição de superioridade jurídica em relação ao particular. Tá? A gente vai ver ainda essas cláusulas exorbitantes, en passant. O que mais se caracteriza o contrato administrativo? A inexistência da liberdade de contratar, né? Na origem, que a administração ela não pode simplesmente resolver fazer um contrato, ela tem que primeiro licitar, tem que ter dotação orçamentária, ela fica amarrada a uma série de regras para poder concretizar esse contrato. A gente tem a inexistência, então, da autonomia da vontade, que é ligada à finalidade pública. E aí a gente tem uma mitigação também do pacta sunt servanda, é um primado dos contratos privados, que quer dizer o seguinte, que os pactos serão cumpridos, tá? A gente vai ver que a administração ela tem o poder de alteração unilateral dos contratos administrativos. Ela pode alterar mesmo que o contratado, independente da concordância do contratado. Tá certo? Seguindo aqui. Então tá, aqui estão as cláusulas exorbitantes, né? Que elas estão, deixa eu ver se eu anotei aqui o artigo. Tá, mas não mudou muito da antiga lei para a nova, a existência das cláusulas exorbitantes e o número delas, tá? Então, a gente continua tendo um regime em que tem uma supremacia da administração, a administração continua tendo o poder de alteração e rescisão unilateral do contrato, ela continua tendo o poder de intervenção e fiscalização do particular e aplicação de punições, tá? Então, aqui, as cláusulas exorbitantes, aqui eu anotei para depois... o material vai ficar disponível para vocês verem esses dispositivos que prevêem as cláusulas exorbitantes, tá? Lembrando que quando a administração ela altera um contrato de forma unilateral, por exemplo, para aumentar a quantidade do bem ou do serviço que ela está adquirindo, ela tem que respeitar a preservação do núcleo econômico pactuado.
que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, a administração pode alterar o contrato, mas ela tem que adequar o valor que ela pactou em pagar desde o início. Então, a administração contrata, vou dar um exemplo aqui bem redondo para ficar fácil de visualizar. Ela contrata o fornecimento de 100 cápsulas de café, aumentou para 125, ela tem que pagar 25% a mais, tá? Beleza? Então, essas cláusulas exorbitantes, o que foi acontecendo com elas ao longo do tempo? Elas foram provocando uma assimetria na relação entre a administração e administrado. E foi tendo muita confusão com isso, porque dependendo do gestor, o gestor mal intencionado ou o gestor mal preparado, ele usava de uma forma inadequada essas cláusulas. Tem históricos, por exemplo, que a gente, como advogado, vê de empresas sendo achacadas pelo gestor. Então, se você não fizer o que eu quero aqui, eu vou segurar pagamento, eu vou aplicar multa, eu vou ser muito mais rigoroso com você. Tá? Então, a presença das cláusulas exorbitantes, elas foram provocando uma certa assimetria nesse relacionamento. Tá? O interesse público sempre vinha como uma justificativa para a administração suspender pagamento, rescindir unilateralmente. Então, isso foi criando, tem criado, isso é fato corrente, o quê? Uma situação em que a empresa ela tem medo, ela se afugenta, ela é afugentada, ela tem medo de contratar com a administração, com medo de, eu contrato, depois não recebo, eu contrato, depois aquele prefeito suspende o pagamento, enfim. E o que acontece quando você afugenta a iniciativa privada? Você tem um aumento dos valores ofertados para a administração, porque tem um custo ali dessa relação diferenciada, e aí quem vai pagar esse custo, via de regra, em miúdo, vai ser o contribuinte, vai ser você que vai pagar, porque vai provocar um aumento, vai encarecer os contratos da administração pública. E quem vai arcar somos nós outros, Tá, vamos seguir aqui. Essa exceção do contrato não cumprido, ela quer dizer o seguinte: na seara particular, quando você contrata um determinado serviço, uma determinada prestação, então vamos supor que você contrata uma prestação de um serviço mensal, certo? Pelo prazo de 2 anos. Quando a outra parte deixa de prestar o serviço, você fala assim, não, então eu também não vou pagar. Isso se chama exceção do contrato não cumprido. Nos contratos administrativos, essa exceção do contrato não cumprido ela é limitada, tá? Então, pela Lei 8.666, o contratado ele não pode deixar de prestar o serviço, mesmo que a administração deixe de pagar pelo prazo de 3 meses, tá? Você sabe que em 3 meses uma empresa pode quebrar, porque ela tem que manter folha de pagamento, insumo, pagar estrutura. Imagine isso sendo usado de forma desleal por um gestor. Fala assim, essa empresa não está querendo fazer o que eu quero, não, eu vou reter aqui o pagamento. Tá? Eu não pago durante 3 meses, você quebra ela. Na nova lei de licitações, esse prazo diminuiu, e foi para 2 meses. Tá? Esse prazo que a administração pode não pagar. Após 2 meses, a própria empresa ela pode rescindir o contrato. Tá? Se ela quiser, ela rescinde o contrato. Então, aqui agora a gente começa a ver as novidades, as novidades na seara dos contratos administrativos, introduzidas pela nova lei de licitações, a lei 14.133. Muita gente se incomoda com essa data que ela foi sancionada, a lei de 1º de abril, o dia da mentira, mas isso é só, é só um detalhe, a lei está aí e vai se fazer valer. Tá? Então, eu vou começar, gente, com um ponto da nova lei que tem um condão de produzir impactos assim significativos na nossa realidade. Vamos lá, então. A gente vai falar agora de riscos do contrato. A gente sabe que todo contrato, todo negócio, ele tem um risco. Quem construiu uma casa, quem contratou um serviço, sabe que tem um risco, A casa, eu acho que é um exemplo mais cotidiano da nossa realidade, A pessoa contrata aí uma empresa construtora da casa dela dos sonhos, e aí acontece um monte de coisa. Então, ela queria terminar aquela casa um ano, não termina, ou a empresa quebra, ou o terreno é diferente do que ela estava prevendo, a empresa não consegue dar conta. Então, são os riscos, Riscos do contrato. Então, a Lei 8.666, como é que ela tratava esse risco? Ela tratava o seguinte, ela dizia que ela tinha uma teoria para esses riscos, que era a teoria da imprevisão, que autorizava, no caso de circunstâncias supervenientes, circunstâncias não esperadas, sempre tem que ser
circunstâncias que ninguém está contando com ela, ou circunstâncias e que provocam uma mudança incalculável nas condições do contrato, que não poderia ser calculada, tá? Então, a Lei 8.666 tinha a teoria da imprevisão e vamos supor que acontecesse um fato, né? Um fato aqui de força maior, tá? Força maior. Então, a prefeitura contrata uma fábrica da cidade dela, mas durante a execução do contrato, né, a fábrica tem um furacão na cidade. Vamos imaginar isso. Tem um furacão, a fábrica é destruída. Então, a gente tem um evento de força maior que torna impossível a execução daquele contrato, tá? E que autoriza então, que o contrato seja rompido sem que o particular tenha que pagar uma multa, tenha que ser sancionado. Beleza. A par desses riscos de força maior, de caso fortuito, a gente pode ter também risco de aumento de imposto, que torna muito oneroso o contrato, e que autoriza, então, uma revisão, né, um pedido de reequilíbrio econômico contratual. Tá? A empresa, diante daquele fato, ela faz um pedido de aumento, né, de adequação daquele valor inicialmente contratado. Então, era tratado assim. Aí vem essa nova disposição dessa nova lei estabelecendo o quê? Ela estabelece uma outra forma de pensar esses riscos, né? Porque o que acontecia? Os riscos antes da execução do contrato, eles sempre eram vistos depois que o contrato já estava firmado. Essa nova lei, ela traz a obrigatoriedade, vamos ver aqui, da matriz de riscos, tá? Matriz de riscos. A matriz de risco autoriza, então, que o gestor previamente já coloque, já preveja de quem vai arcar com determinado risco. Beleza? Então, aqui, a gente tem construir uma ponte, né? Eu tenho um contrato para a construção de uma ponte, eu coloco já no edital a matriz de risco. Então, essa matriz de risco vai discriminar. Ela vai falar assim, esse risco aqui, desse acontecimento, tal, é da empresa. O risco tal, é do setor público. E aí, cada parte vai arcar com o seu risco alocado previamente. Tá claro, gente? Vou até olhar o chat aqui e ver se está claro essa divisão de riscos. Isso, vamos lá. Bom, beleza. Então, anteriormente à execução do contrato, eu já tenho a repartição de riscos. Professora, depois a empresa vai poder pedir reequilíbrio econômico-financeiro? Não. Ela só vai poder pedir, ela não vai poder pedir porque os riscos já foram pactuados. Então, ela tem que calcular o valor dela do contrato, levando em consideração esse risco. Por exemplo, se numa cidade eu sei que tem um risco de chuva de granizo, eu já tenho que calcular isso ali e colocar no preço que eu vou cobrar, tá? Vamos seguir aqui. A gente vê mais detalhes dessa matriz de riscos. Essa matriz de risco, então, ela promove uma alocação eficiente dos riscos para cada parte contratante, tanto para a administração quanto para o contratado privado. Ela é uma novidade do ordenamento jurídico. Eu falei aqui no início do nosso encontro que a gente pegou experiências exitosas de vários outros diplomas e colocamos na lei. Então, aqui, essa previsão de estabelecimento de matriz de risco, ela já consta da lei das PPPs, lei das parcerias público-privadas, já consta da lei do RDC, né, lei apenas em contratação integrada, né? Ela consta da lei das estatais, tá? Na lei das estatais, ela é ainda mais rígida, ela é prevista como cláusula necessária em todos os contratos por ela regidos, tá? Então, assim, não é exatamente uma novidade, mas uma vez que ela vem para a lei 866, para a nova lei de licitações, ela traz mais segurança jurídica para as empresas. E o que acontece? Cria um ambiente de maior segurança jurídica, diminui os pedidos de reequilíbrio econômico contratual, concordam? Quando eu diminuo esses pedidos de reequilíbrio econômico contratual, eu diminuo também as ações na justiça. Eu diminuo as litigiosidades, porque grande parte das litigiosidades, das ações, elas são baseadas em pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, tá? Como já foram previstos esse risco, ele tira uma bela parte dessas ações, de todo esse trabalho da administração, para analisar e para recalcular, né, os valores a serem pagos ao contratante. Tá joia? Vamos seguir aqui. Então, o edital poderá contemplar a matriz de risco para promover a alocação eficiente dos riscos, tá? Mas isso aqui vai ficar a cargo do gestor. O gestor vai analisar se é conveniente ele contemplar a matriz de risco no contrato,
regra geral. Mas aí a gente tem outra regrinha que diz o seguinte, que a matriz de risco, o estabelecimento da matriz de risco é obrigatória em contratos e obras de grande vulto. E o que é esse grande vulto, minha gente? Superiores a 200 milhões de reais. É um valor assim que a gente fica até nervoso de pensar, mas quando a gente pensa em obra pública, né, não é assim algo raro, né? Porque a gente tem, os valores são realmente astronômicos. Então, tá jóia. Então, quando eu tenho uma obra, a partir de 200 milhões de reais, o valor dela, eu já tenho que necessariamente prever a matriz de risco. Isso exige um cuidado redobrado da administração, porque a administração é que vai elaborar, né? Ela vai ter que ter técnicos para isso, para elaborar as hipóteses ali, ela vai ter que prever as hipóteses de risco. Ela vai colocar lá granizo, índice pluviométrico, tá. Ela vai colocando ali, dizendo quem é de quem, tá? A gente tem uma lógica nessa distribuição de risco. Professor, mas a distribuição de risco ela não tem que ser 50%? 50-50? Não teria que ser 50% do risco para a administração, 50% do risco para o parceiro, para o contratado, né? Digamos assim. Não, ela tem uma lógica, tá? Os riscos que são mais facilmente absorvidos pelo setor privado vão ser dele, e os riscos que a administração acha mais fácil de gerenciar vão ser delas. Mas tem muita água para correr, vai ter muitos regulamentos, muitas decisões, os doutrinadores vão escrever muito sobre isso, tá? A gente está aqui vendo uma coisa que não é tão nova assim, mas na lei de licitações ela é nova. O que eu consigo com o estabelecimento dessa matriz de risco? Qual é o ganho que eu vou ter para a administração pública, para a atividade administrativa? Eu vou ter um ganho de racionalidade, né? Eu vou ter um ganho de segurança jurídica, de previsibilidade, tudo que eu posso prever me dá mais segurança jurídica. Eu vou ter uma maior confiança entre as partes, e eu vou diminuir a litigiosidade decorrente de pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro. Gente, se o risco estiver previsto ali na matriz de risco, a empresa, o contratado, ele não pode ir lá e falar assim, olha, eu quero um aumento aqui, porque aconteceu isso, essa circunstância, tá? Aí a administração vai chegar e vai falar, não, essa circunstância foi prevista, lá você assumiu, quando você assinou o contrato, você já sabia, você é o responsável, tipo assim, agora é com você, tá? Então, esses são os objetivos, os ganhos que a gente vai ter com a matriz de risco, tá? Como que é feita a divisão dos riscos? Aí você tem que se fazer sempre a pergunta, quem tem maior capacidade para sanear ou mitigar o sinistro? Ou seja, o sinistro é aquele risco que eu tinha na cabeça que poderia acontecer e ele efetivamente aconteceu, tá? Aí eu tenho o sinistro quando o risco se materializa e quem tem a maior capacidade para sanear esse risco. Então, a divisão dos riscos é baseada na resposta a essa pergunta, tá? Normalmente, riscos que tenham cobertura oferecidas por seguradoras, né? A gente viu, então, a valorização do seguro nessa nova regulamentação do contrato administrativo. Os riscos que tenham, que ofereçam, que possam ser cobertos por seguradora, eles vão ser do contratado, tá? O contratado vai ser responsável por esses riscos. E os riscos que possam ser melhor absorvidos pelo poder público vão ser, obviamente, da administração pública, ok? Claro até aí, gente? Deixa eu entrar aqui no chat de novo para ver se tem alguma pergunta. Essa matriz pode ser revista ao longo do contrato? Eu entendo que não, senão perde o sentido, né? Se você revê-la no decorrer do contrato, você perde o sentido da previsibilidade, né? Então, essa matriz ela é pré-definida pelo ente público, não tem negociação. Tá? A empresa não pode chegar e falar assim, não, vamos negociar esses riscos aqui, esse aqui eu não quero para mim, não. Não, o pacote é fechado. Ou você pega ou não pega, tá? Então, o que pode haver é uma impugnação do edital, né? O edital já traz essa matriz de risco, e pode haver uma impugnação da empresa falar assim, olha, isso aqui foi mal pensado, isso aqui foi mal alocado, esse edital ele não é razoável, ele como é que fala? Ele não é técnico, isso pode ser feito, tá? A cláusula da matriz de risco elimina a aplicação da teoria da imprevisão? O que vocês acham? Quero ver se respondem aqui no chat. Elimina? Eu tenho toda uma teoria da imprevisão. Essa matriz de risco, ela elimina? Não, galera está afiada. Não elimina, não elimina. Ela mitiga, isso. Ela mitiga, mas não elimina. Tá? Ela não elimina a matriz de risco. Desculpa, ela não elimina a aplicação da teoria da imprevisão, porque a gente vai continuar, é impossível prever todos os riscos, né? Se você colocar todos os riscos de um contrato, de uma obra,
dentro da matriz de risco, você vai engessar, você não vai mais conseguir andar com aquele contrato. Então, assim, normalmente é previsto os riscos que mais acontecem, os de mais comuns, mas a realidade a gente sabe que é muito mais rica do que sonha a nossa vã filosofia. Então, o que pode acontecer é que no decorrer do contrato aconteça o fato realmente que não seria possível prever, e aí a gente continua tendo a possibilidade de aplicação da teoria da imprevisão, tá? Então, imagina que uma cidade que nunca aconteceu antes, ela tem uma guerra que dá uma comoção nacional. Gente, a própria Covid, né? A própria Covid, quem podia esperar pela Covid, né? A gente tem uma situação de pandemia, uma situação totalmente inusitada, que infelizmente ninguém está livre. E aí a gente poderia continuar aplicando a teoria da imprevisão. Vou dar uma olhadinha aqui no chat. Olha, esse vinculados ao dólar, aí vai depender da interpretação. Eu entendo o seguinte, que isso é a pergunta que alguém fez no chat. Se, assim, a flutuação do dólar está dentro daquilo que poderia se esperar, se não tem, assim, por exemplo, hoje aqui no Brasil, nossa, o dólar disparou e chegou a R$ 100. Aí a gente pode até dizer que é aplicar uma teoria da imprevisão e dizer que é um fato, assim, de consequência incalculável, totalmente imprevisto. Mas aí é realmente analisado no caso concreto para ver se aquele risco do aumento do dólar estava dentro da previsibilidade que o homem médio, né, o direito é feito para o homem médio, o homem normal poderia prever, tá? O direito, eu sempre falo que é muito uma questão de bom senso e a prática também é uma questão de bom senso. Então, vai sendo construído de acordo com o entendimento da doutrina, o entendimento dos tribunais, tá? Agora, a gente tem o que normalmente ocorre. Se o dólar aumentou de uma forma absurdamente imprevisível, se aplicaria a teoria da imprevisão, tá? Seguindo aqui. Então, a teoria da matriz de risco, ela não elimina a possibilidade de aplicação do fato do príncipe, da força maior, do caso fortuito, tá? Não elimina, ela mitiga, como alguém muito bem disse ali no chat. Então, se entende o quê? Que o equilíbrio econômico-financeiro ele é atendido quando são atendidas as condições contratuais e as condições delimitadas na matriz de risco. Então, aconteceu o risco e está ali na matriz, equilíbrio está mantido, não houve um desequilíbrio. O que vocês acham? A matriz de risco ela vai encarecer os contratos administrativos? Vou até olhar no chat aqui para ver a opinião de vocês. Vai encarecer? Vai encarecer, né, gente? É uma coisa lógica, porque agora tem um detalhe, ela vai encarecer previamente, mas vocês concordam que os sucessivos pedidos de reequilíbrio econômico contratual, né, de reequilíbrio, eles encarecem também, porque tem os aditivos, paga mais. Então, de qualquer forma, não chega, embora tenha um valor maior de cara, tem uma maior previsibilidade do que você pode despender ao longo do contrato, tá certo? Quando as partes concordam, né, fazem o contrato, elas renunciam, então, aos pedidos relacionados ao equilíbrio financeiro em decorrência dos riscos que ela assumiu, que constam lá da matriz de risco. Beleza? A matriz de risco, ela não impede, né, o que eu quero dizer? A matriz de risco ela não impede um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro decorrente de alteração unilateral promovida pela administração. Senão, a gente chegaria no absurdo de ter uma matriz de risco e aí, assim, ficaria muito aberto, a administração resolveria mudar da parte dela unilateralmente e a parte contratada ficaria por conta desse risco. Então, a matriz de risco que ela não engloba alterações unilaterais promovidas pela administração, tá? O que mais aqui? O aumento ou redução superveniente de tributos diretos, tampouco, tá? Que porque se entende também que está dentro ali do fato na verdade, é um fato da administração, né? O fato da administração continua possível de pedir uma revisão do equilíbrio econômico contratual. Beleza? A gente fecha, então, esse primeiro ponto da alteração dos contratos. É impossível, a gente poderia falar a aula inteira só sobre a matriz de risco, mas não tem como, porque a ideia é que a gente veja um pouquinho, né, um pouco pelo menos, ter uma noção geral das alterações promovidas na disciplina dos contratos administrativos. Então, esse próximo ponto, eu continuo aqui com uma obra parada, tá? Quem que já viu uma obra parada na sociedade? É mais fácil, gente, acho que perguntar quem nunca viu, né?
A gente tem um problema crônico na realidade administrativa brasileira das obras paradas, tá? Para quem não sabe, tem aí estatísticas que é um problema seríssimo, que dá muito prejuízo, que a administração vai e coloca recurso naquela obra, inicia, depois a obra fica parada e você tem que mover uma ação contra a empresa, tem que tomar uma série de providências que ocupa recursos financeiros do Estado, recursos de pessoal, e o pior, a população fica sem a sua obra, né? Sem seu estádio, sem sua praça. Isso não é o que a gente deseja, né? Espera aí, deixa eu passar aqui. Então, se pensou numa solução, um dispositivo que solucionasse o problema das obras públicas paradas, né? E aí vem a nova lei e coloca, então, um mecanismo. Ela coloca uma possibilidade de seguro-garantia, tá? Essa possibilidade, ela é diferente. Por que ela é diferente? Primeiro, pelo percentual. Na lei de licitações, na lei 8.666, o máximo do percentual do seguro é de 10%, tá? Ele nasce em 5% e chega a 10%. Então, o que acontece? A contratada faz um seguro, ela deixa de cumprir a obra e aí a administração tem essa apólice de 10%. Só que se viu que essa apólice de 10%, ela não cobria o risco, né, e a quantidade de obras paradas, tá? Não cobria. E aí se pensou, se majorou, primeiro teve uma discussão lá no Congresso Nacional, e a gente acompanhou de alguma forma essas discussões, porque se queria majorar, na verdade, era para 100%, colocar um seguro de 100% do valor inicial da obra, tá? Mas aí conversa vai, conversa vem, deputado briga para cá, briga para lá, vem os vários grupos de interesse, e aí acabou que ficou fixado um percentual máximo de 30%, tá? Então, hoje, o seguro-garantia é admitido em até 30% do valor inicial do contrato, tá? Em obras de grande vulto. Lembrando que o grande vulto é aquela obra que alcança 200 milhões de reais, tá? Então, olha aqui, a possibilidade de exigência de seguro-garantia com cláusulas de retomada em obras de serviço de engenharia de grande vulto. E o que quer dizer essa retomada, né? O que quer dizer essa retomada? Justamente para solucionar o problema de obras paradas. Se fez uma estatística e se viu que, em geral, né, na média, as empresas paravam a obra faltando 30% para ela ser concluída. Daí esse percentual de 30% do seguro. Faltando 30% do valor inicialmente estabelecido para a conclusão da obra, tá? Então, o que acontece? A administração agora tem essa possibilidade de fazer um seguro-garantia com o valor máximo, com esse percentual de 30%, com cláusula de retomada, que é a novidade. O que quer dizer essa cláusula de retomada? É o seguinte, a seguradora, ela tem duas opções, né? A seguradora, nesses casos aqui. Qual é a possibilidade que ela tem? Deixa eu passar um pouquinho aqui, depois eu volto. Tá, então tivemos esse seguro-garantia, né? Vamos imaginar aqui que foi o percentual máximo de 30%, que pode ser menor, tá, gente? Pode ser 20%, 25%, mas vamos imaginar que se optou pelo percentual máximo do seguro da obra, 30%. Então, houve um inadimplemento do contrato, certo? A construtora, a contratada não cumpriu, né? Então, aí a gente tem duas opções para a seguradora. A seguradora, ela mesma, ela assume, conclui o objeto do contrato, tá? A seguradora conclui o objeto do contrato. Isso é a novidade, é a tal da cláusula de retomada, porque ela vai lá, conclui, e aí, nesse caso, o que acontece? Ela fica isenta do pagamento do valor segurado, ela não paga, tá? Vamos supor que a seguradora não assume a execução do contrato. Ela fala, isso, abacaxi, eu não quero para mim, não. Muito problema, não vou assumir isso, não. Então, ela opta pelo pagamento da integralidade da apólice. Ela paga o valor de 30% para a administração, beleza? Com essa mudança, o que acontece? Também é um fator que não há como negar, ele aumenta o valor dos contratos. Óbvio que se eu tenho que fazer um seguro no valor de 30%, esse seguro ele vai me cobrar um valor que eu vou repassar para o contrato, concordam? Só que resolve um problema que provocava também provocava um custo, né? Um custo Brasil, da gente ter obras paradas, obras importantes pela metade, ter que brigar com a contratada e tudo mais. E aí a gente está, então, o Brasil tem plano, né, de grandes obras, né, à vista, a gente tem
plano de obras de saneamento básico, tem um monte de coisa aí para vir para a nossa realidade, e aí se pensou, né, com esse mecanismo, se imagina que a gente vai resolver um problema sério de paralisação de obras inacabadas, beleza? Deixa eu voltar aqui, que eu tinha passado um... na verdade, porque o que acontece? Como essa seguradora tem a cláusula de retomada da obra, ela tem poderes também. Porque interessa a ela que o contrato seja cumprido, vocês concordam? Então, vamos aqui ver os poderes dessa seguradora. Ela passa a ter poderes que antes ela não tinha. Ela passa a ter muito mais responsabilidade pela obra, porque ela vai falar assim, não, eu prefiro que essa obra funcione, senão eu estou frito, né? Imagine que a obra deixa de ser concluída, que a empresa só conclua 20% da obra. Por mais que tenha apólice de 30% do valor da obra, eu vou ter 80% da obra para concluir, vocês concordam? Então, a seguradora ela passa a ter poderes sobre a execução desse contrato. Isso é uma mudança grande, relevante, na realidade dos contratos administrativos. Então, aqui, a seguradora vai poder ter livre acesso às instalações em que foi executado o contrato, acompanhar a execução, ela pode ter acesso à auditoria técnica, ela pode requerer esclarecimentos, tá? Então, vocês veem que é um negócio muito sério, não é qualquer empresa que vai conseguir que uma seguradora aceite fazer um seguro assumindo um risco tão grande, né? A seguradora vai analisar muito bem a empresa, porque senão é ela que vai, usando aqui uma linguagem coloquial, né? Ela que vai arcar, né? Ela que vai ficar responsável por aquele custo. Então, ela vai analisar com uma lupa, assim, olhando se aquela empresa, né, que está pedindo o seguro, está querendo contratar o seguro, tem realmente condições de concluir aquela obra. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, gente, porque quando eu abro o slide eu não vejo o chat. Quem escolhe a seguradora vem pré-estabelecida. Não, o contratado escolhe a seguradora, né? Ele que tem que contratar, né? Ele tem que oferecer um seguro garantia. É óbvio que a seguradora ela vai ter que ser idônea, tem que ter condições de cumprir, porque senão a administração morre na praia, né? Não adianta nada eu contratar um seguro em que a seguradora não tem condições de atender depois, e aí eu fico no sal, paguei mais e não consegui ainda o resultado que eu queria. Tá joia? Então, sobre o seguro-garantia, é isso, né? Em linhas gerais, é um novo mecanismo com o objetivo de solucionar um problema de obras inacabadas, obras paradas, tá? Vai aumentar o custo das contratações? Vai, mas aumenta o custo inicial das contratações, porque depois eu não tenho também o custo dos pedidos de reequilíbrio econômico financeiro, tá? Eu tenho segurança jurídica, eu tenho conclusão de obras, eu tenho o país andando, funcionando, né? Até a questão da imagem do país fica melhor com conclusão de obras. Beleza? Gente, a gente teve outra mudança que eu achei relevante trazer para vocês, que é a questão da duração dos contratos administrativos, tá? Coloquei aqui uma ampulhetinha, duração dos contratos administrativos. O que a gente tem hoje? Vou falar bem rapidinho, não tem como eu falar dessa mudança sem falar da lei que da Walking Dead, né? Vou me referir agora à Lei 8.666 como Walking Dead. Não tem como eu falar dela, né, dessa nova sem falar dela. Então, o que a gente tinha na Lei 8.666? Via de regra, o contrato ele era de 1 ano, ele obedecia ao princípio da anualidade orçamentária, tá? O que na prática, minha gente, quem trabalhou com isso, quem já viu, é extremamente complexo, sabe? Eu vou ter um contrato começando no dia 1º de janeiro e terminando no 31 de dezembro, que é o prazo de vigência do orçamento público. Difícil, né? A gente está tendo uma evolução na administração pública com a maior governança, com planejamento anual de contratações, tudo isso é previsto na nova lei. Tá, mas voltando à lei anterior, como que funcionava? A lei anterior, ela colocava o prazo de vigência casado, uma regra da anualidade, né? Eu tinha um contrato, via de regra, valendo 1 ano, né? Isso a gente está falando, minha gente, de contratos de prestações continuadas, tá? Que, na verdade, são a maioria dos contratos que a administração pública celebra. Que contratos são esses, professor? Manutenção de equipamentos de informática, serviços de limpeza, serviço de vigilância, tá? Então, eu tenho prestação continuada desse serviço todo mês, aquela empresa
presta aquele serviço para a administração pública. Todo mês ela presta serviço de limpeza, todo mês ela presta serviço de copa, então a gente fala que são serviços continuados, tá? Então, o que acontecia? O prazo da lei anterior era de 1 ano, tá? Obedecendo ao princípio da anualidade, mas ele poderia ser prorrogado, né? Até 60 meses, excepcionalmente, ele chegava a ser prorrogado até 72 meses. Então, a gente tinha uma possibilidade de uma duração de contrato de 5 anos, valor total, não é isso? 72 meses, 5 anos, né, gente? 5 anos. Beleza. Professora, mas não tinha que obedecer a regra da anualidade? Essa regra não era assim tão rígida, não era petrificada, né? Tem um acordo no TCU que diz, né, que fala que se o gestor comprovasse a vantajosidade, a excepcionalidade, ele poderia ir prorrogando aquele contrato. E na prática, né, quem labura com isso sabe, na prática o que acontecia era prorrogação mesmo. Acabava ficando, porque ninguém aguenta ficar fazendo licitação toda hora, pelo amor de Deus, né? Licitação dá muito trabalho, tem edital, tem recurso, ninguém aguenta. Então, está dando certo com essa empresa? Beleza. Se não der certo com ela, o que eu faço? Eu rescindo o contrato, rescindo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat, gente. Eu fico curiosa para saber o chat. As prorrogações têm justificativas sem pé nem cabeça. Já tive fornecedor, segundo lugar na licitação, questionando prorrogações de prazo de entrega da obra. É isso mesmo, gente. Na prática, acabou que essa anualidade era assim, para inglês ver, né? E acabar ficando 5 anos mesmo. Tá. Aí, o que a nova lei tem? Vamos lá? Aqui tem, então, essa lei 8.066, o princípio da anualidade. A gente vem... aqui eu acordo no TCU, falando que essa prorrogação tem que ser justificada, tá? Hoje, o que a gente tem na lei nova? De cara, de partida, a gente tem um contrato... a gente tem uma possibilidade de contrato que dure 5 anos, de cara já, tá? Olha aqui como é que tá. Vou tirar aqui. Contrato de serviços e fornecimentos contínuos. Eu posso iniciar ele com até 5 anos. O que vocês acham que vai acontecer na prática, né? Porque até 5 anos quer dizer, eu posso fazer de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. O que vocês acham que vai acontecer? Todo mundo vai começar com 5 anos. Você, como gestor, não começaria? Ou você colocaria ali 2 anos para ter o trabalho de fazer outra licitação? Você coloca de 5 anos e depois, se não estiver atendendo, você faz uma justificativa e rescinde o contrato, termina antes, sem problema algum, tá? Então, beleza. Com a nova lei, eu já saio de cara com 5 anos e aí eu posso prorrogar por até 10 anos. 10 anos, tá? Professor, e a anualidade e os créditos orçamentários. Aí a lei vem e diz que o gestor vai ter que justificar a cada prorrogação, ele tem que dizer que há disposição orçamentária para atender aquele contrato, ele tem que ter todo um cuidado orçamentário, não é assim que, beleza, agora é festa, vou fazer contrato há 10 anos, estou nem aí. Não é assim, tá? Vai ter que ter, continua tendo que ter uma obediência a regras orçamentárias, mas não está distrito a esse 1 ano, essa regra da anualidade, que, na verdade, nunca esteve realmente assim tão a ferro e a fogo, essa regra de obedecer a duração do crédito orçamentário, de 1 ano, tá bom? Vamos ver aqui o que mais sobre essa prorrogação. O que essa prorrogação dá de ganho para o setor público? O que ela propicia de ganho? O que vocês acham? Deixa eu ver se alguém me responde aqui. Por que a administração vai ganhar com um contrato com duração decenal? O que ela ganha? Para contratos em andamento também se adequa? Não, tem que estar inclusive previsto no edital. Diminui o risco do contratante, diminui os custos. Isso mesmo. Nossa, galera, tá bem, hein? Estabilidade, Java Lacerda, Josiane, diminuição dos custos. Estou gostando de ver, hein? Todo mundo aqui é afiado, o povo tá por dentro. Gente, esse prazo decenal, ele aumenta a atratividade para o setor privado, né? Pensa aí que você é uma empresa que quer contratar com a administração pública, tá? Eu quero contratar com a administração pública prestação de serviços, deixa eu imaginar aqui, de informática. O edital está me pedindo que eu tenha X capacidade, que eu tenha tantos técnicos. O que eu vou fazer? Eu tenho que ter todo um investimento de insumo, de estrutura, de tudo para contratar com a administração pública. Quando eu sei que eu vou ficar 10 anos responsável por aquela prestação do serviço, o que acontece? Eu vou ter muito mais, eu como empresário, eu vou ter muito mais motivação
para contratar com a administração pública. Eu vou fazer esse investimento, mas eu sei que depois eu vou recuperá-lo ao longo dos anos, beleza? E aí tem uma história que eu vi numa palestra, não lembro se foi, acho que foi a professora Gabriela Pécio que falou, um exemplo que ela deu, que eu achei muito interessante, que numa licitação, o órgão fez duas licitações. Fez uma licitação com prazo de 1 ano e uma licitação com prazo de 5 anos para o mesmo produto, tá? Para o mesmo fornecimento. E aí, o menor preço, ela conseguiu na licitação que oferecia mais prazo de contrato, tá? Então, há uma diminuição de custos, né? É porque aí a empresa sabe que ela vai conseguir diluir esse valor que ela investiu, tá? Então, a gente tem uma diminuição de custos. Que mais aqui? Diminuição dos processos licitatórios, tá? Claro, eu vou deixar de fazer a licitação. Quem trabalha com isso, me falem aqui, manda no chat. Quem trabalha com isso sabe que licitação dá muito trabalho, dá muito trabalho. Só para o forte, né? Deixa eu ver se o pessoal colocou aqui no chat. Dá trabalho demais. Esse período de 10 anos está limitado nas hipóteses previstas do CAPT. Tem como pincelar... Ai, meu Deus, está passando tão rápido aqui. Deixa eu voltar aqui na pergunta. Na verdade, os requisitos para esse contrato de 10 anos estão na frente já, viu? Fiquem tranquilos que eu coloquei na frente. Tá? 2 mandatos na legislatura e vai acabar dando aquela... Ai, meu Deus, não estou conseguindo acompanhar, gente. É muito chat, muito rápido. Vamos aqui que eu coloquei os requisitos para essa prorrogação contratual, porque, na verdade, o prazo mesmo da lei é até 5 anos. Aí eu teria que fazer prorrogação para ele chegar no prazo decenado, tá? Antes disso, eu queria trazer uma reflexão para vocês, né? Uma reflexão. É o seguinte, gente, a licitação, ela tem 2 objetivos que estão... ela é apoiada em 2 binômios, né? Um deles é conseguir a melhor proposta para a administração, concordam? Então, eu faço uma licitação que eu quero a melhor proposta para a administração pública. O outro pezinho ali que se apoia o processo licitatório é o quê? É da igualdade de oportunidades para quem desejar contratar com a administração pública. Então, tem gente que vê essa nova disposição e fica chocada, fala assim, meu Deus, nossa, uma mesma empresa ficar ali tranquilo 10 anos, sabe? Mesma empresa, 10 anos, dá chance para outra entrar também, né? Então, a gente vê uma disposição do legislador de privilegiar resultados, né? Ele colocou 2 valores na balança e ele, de uma certa forma, né, ele está dando um pouquinho mais de peso para os resultados que esse contrato mais alongado vai trazer, né? E deixando em segundo plano esse oferecimento, né, essa isonomia de oferecer a mesma oportunidade para todos que estejam interessados em contratar com a administração pública, concordam? É apenas um ponto aqui para a nossa reflexão. Deixa eu ver se eu consigo acompanhar o chat. Quando vem muita mensagem, ele vai subindo e eu não consigo. Não esqueçamos que a melhor proposta não necessariamente é a mais barata, com certeza, do João Carlos. É isso mesmo. Não esqueçamos que a melhor proposta não necessariamente é a mais barata, tá? A gente, então, tem esse objetivo da melhor proposta para a administração e, muitas vezes, a melhor proposta não é a mais barata. Vamos seguir aqui. Nossa, estou vendo até uma criança aí assistindo minha aula. Oi, Rodolfo. Vamos lá, gente. Então, aqui a gente tem as condições para a vigência máxima de 5 anos, né? O gestor não necessariamente ele tem que já adotar essa vigência máxima de 5 anos. Então, é a vantagem econômica em razão da contratação. Tudo isso, gente, mostra para quem é aqui gestor público, servidor público, atua nessa área, como vai ter que ter o maior cuidado das pessoas que trabalham ali na etapa preparatória das licitações. Vocês concordam? Por exemplo, para eu fazer um contrato desse, eu tenho que demonstrar a vantagem econômica em razão da contratação, tá? Aqui tem outro requisito da lei, do artigo 106. Vamos ver aqui. O artigo 106 fala que tem que ter um ateste no início da contratação e de cada exercício da existência de créditos orçamentários vinculados à contratação, tá? E a vantagem em sua manutenção. Então, a gente tem aí uma maior responsabilidade, né? Embora a administração vai ter menos trabalho com a licitação em si, o procedimento licitatório, fazer mais licitação, ela vai ter que ter um maior cuidado, um maior trabalho nessa etapa preparatória, né? E assim, no início de cada contratação, de cada exercício, ela vai ter que justificar, dizendo, olha, permanece vantajosa
essa contratação continua valendo a pena, certo? Fora que a administração ela continua com a opção de extinção do contrato, tá? Ela continua podendo extinguir o contrato sem ônus, desde que tenha as condições de falta de orçamento ou desvantagem do contrato. Então, o contrato deixou de ser vantajoso, a administração ela não fica presa, porque ela fez, nossa, o contrato ele foi previsto para 5 anos, eu não posso mais rescindir. Não é assim, ela vai poder, continua podendo extinguir o contrato, beleza? Tá, então aqui a gente tem as condições para a prorrogação do contrato, né, do artigo 107, porque é um contrato de 5 anos, ele não está querendo dizer que prorrogação, né? Eu posso já ter um contrato de cara com 5 anos, mas eu posso prorrogá-lo pelo prazo de 10 anos, certo? Então, quais são as condições para essa prorrogação que estão aí no artigo 107? Então, essa prorrogação, ela tem que vir, essa possibilidade prevista no edital já. Aí tem novamente aqui a autoridade entrando na jogada, né? Ateste pela autoridade competente que as condições e os preços permanecem vantajosos para a administração. Na prática administrativa, o que é que vocês acham que vai acontecer com essa possibilidade do contrato de 10 anos? A Josiane falou aqui que, na prática, acho que vai durar 4 anos por causa dos mandatos políticos. E aí o Roberto falou que concorda plenamente. Tem esse fator, né, esse fator político que sempre conta também, principalmente no interior, municípios. Tá? Vamos lá, então. Deixa eu ver o que mais aqui. Contratos com prazo... sim, sobre essa possibilidade de contrato com duração decenal, né, digamos assim, 10 anos, são essas as principais disposições, os principais pontos que eu queria levantar aqui com vocês. Ficou alguma dúvida? Deixa eu ver aqui no chat, vou dar uma olhadinha no chat aqui. Tá. Nem sempre o interior depende de terminar a obra. Esse ateste anual vem precedido de ampla pesquisa de mercado observada no caso. Gente, é muito rápido o chat. Haverá pesquisa anual para certificar a vantajosidade da manutenção do contrato. Aí vai depender do gestor. Eu acho que ele tem que comprovar de alguma forma. E a pesquisa anual é uma boa forma de comprovar. Ele pode fazer uma pesquisa de preço e dizer, olha, continua sendo vantajoso manter esse contrato. Tá? Continua sendo de extrema vantagem manter esse contrato aqui decenal. Aí eu vou justificando e vou tendo aquela prorrogação. Tá certo, gente? Algo mais sobre essa duração alongada dos contratos? Deixa eu só voltar aqui, porque a gente passou a ter uma possibilidade de contrato por prazo indeterminado, tá? Na lei tem expressamente vedado o contrato por prazo indeterminado, e aqui essa nova lei, ela deu uma possibilidade. Deixa eu voltar aqui. Voltar uma casinha aqui, como se diz. Espera aí. Tá, a gente tem aqui, no artigo 109 da nova lei, qual é a condição para eu ter esse contrato com prazo indeterminado? Né? É quando a administração for usuária de serviço público, sendo a contratada, trabalha em regime de monopólio. Tá? Então, eu tenho um contrato que ele não tem prazo, que é algo assim, que foge um pouquinho do que a gente normalmente observa na administração pública, e é uma novidade também da lei. Deixa eu aumentar aqui. Então, terminado esse ponto, a gente vai entrar nos programas de integridade. Eu coloquei aqui um bonequinho aqui andando na linha, né? Porque o programa de integridade, ele significa, se você for resumir, o que significa o programa de integridade? Significa a empresa adotar boas práticas, essa integridade, esse compliance, né? Que às vezes é utilizado como sinônimo, mas tem uma diferencinha lá, que nem vale a pena a gente entrar aqui. Ele surgiu com a legislação anticorrupção, né? Que foi uma inovação, né? Dentro de um projeto maior do Brasil em práticas de combate à corrupção. E passou a prever que, caso a empresa, né? Porque a norma anticorrupção, ela passou a prever que a empresa respondia por atos de corrupção. Antes, quem respondia por atos de corrupção eram os gestores, as pessoas físicas, diretoras da empresa. A nova lei a lei anticorrupção passou a permitir
que a empresa, a pessoa jurídica, pudesse ser responsabilizada por atos de corrupção. Tá? E aí, dentro dessa nova lei, ela previa que os programas de integridade poderiam abrandar as penalidades aplicadas à empresa que fosse condenada por práticas da lei, por infrações da lei anticorrupção, tá certo? Então, como é que vem esses programas de integridade na nova lei? Há tempo já que se fala, né? Inclusive, alguns estados tinham adotado já de antemão a obrigatoriedade de programas de integridade, né? Obrigavam a que a administração só poderia contratar determinada empresa se ela já tivesse um programa de integridade. Aqui no DF, acho que tinha essa obrigatoriedade já na lei, né, na regulamentação, e aí já tinha uma tendência já de adotar essa sistemática, e aí veio nessa Lei 14.133, tá? Como sempre, de novo, aqui a gente vê uma disposição específica para os contratos de grandes vultos, né? São aqueles que trazem um maior risco de condutas, né, de práticas corruptivas dentro dos contratos administrativos. Então, aqui, ó, o artigo 25, parágrafo 4, ele prevê, então, que é condição para contratar com o poder público a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade, tá? É obrigação, a empresa tem que, de grande vulto, ela tem que, após 6 meses, após a assinatura do contrato, caso ela já não tenha implantado, ela implantar o programa de integridade, tá? Colocar ali norma de regência, ela tem que colocar como se fosse, eu já ouvi uma definição que achei bem interessante, é como se fosse uma burocracia, não no bom sentido, né? Uma burocracia dentro da iniciativa privada, porque ela vai prever todo um passo a passo de atuação, sabe? É para você colocar ali na iniciativa privada normas que já prevejam condutas que se amoldem aos objetivos de todas as normas regentes. Então, assim, na prática, eu tenho um manual de conduta dentro da empresa. Isso, trocando em miúdos, é o que a gente chama de compliance. Então, quando a empresa ela tem um programa de compliance, teoricamente, você tem um menor risco de que ela venha adotar práticas corruptivas, até mesmo na sua relação contratual com a administração. Tá certo? A gente tem várias passagens dessa lei, né? A lei privilegiou empresas que adotem programas de integridade. Então, o que ela colocou? Além dessa obrigatoriedade para contratos de grande vulto, ela vem e coloca também o programa de integridade como critério de desempate, tá? Não é o primeiro critério, não. Aqui também eu não fiquei colocando toda a transcrição da norma, mas depois, se alguém se interessa de pesquisar, é ali no artigo 60, tá? Então, esse critério de desempate, a empresa ter programa de integridade, é o quarto critério de desempate, tá? Aí você vai ver ali outros critérios por exemplo, ter contratado vítima de violência doméstica, que é uma inovação da nova lei também, que também é usado como critério de desempate, tá? Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma pergunta relativa a essa parte. Já estou prevendo essa pergunta. Contratos que evitam corrupção. Isso. Beleza. Tá, então eu tenho também o programa de integridade como uma sanção à infração administrativa. Como assim, professora? Amanhã o professor Rodrigo vai dar uma aula específica sobre sanção administrativa, e aí ele vai se aprofundar mais nesse assunto, mas a empresa cometeu uma sanção, né, ela cometeu uma infração administrativa, uma irregularidade, né, administrativa, e aí o setor público pode aplicar como sanção ela ser obrigada a implantar um regime de compliance, certo? É como se eu dissesse assim, olha, você agiu errado dessa vez, então eu quero que você tome todas as medidas para que essa prática não volte a ocorrer, tá? Eu quero agora que você realmente cumpra, ande na linha. A mensagem que o legislador está passando é essa, tá? Na mesma linha que amanhã, com certeza, o professor Antônio Rodrigues vai citar também, a gente tem a implantação do programa de integridade como condição de reabilitação, tá? Então, assim, a empresa ela foi inabilitada, né? Inabilitada não. A empresa ela recebeu uma sanção, tá? De inidoneidade para contratar com a administração pública.
E aí, vamos supor que essa sanção seja por 2 anos. E aí, dentro dessa sanção, que eu, administrador, aplica, eu coloco assim, olha, como condição de reabilitação dessa empresa, se ela demonstrar boa vontade implantando um programa de compliance, então ela tem que necessariamente implantar um programa de compliance para provar que ela tem uma boa vontade, que ela está disposta a não cometer mais erros e a andar na linha, tá? Essa é a ideia, esse é o espírito dessas disposições, tá? Dos programas de integridade. O que mais aqui? Aqui eu coloquei para vocês, né, só o artigo dizendo né, sobre o critério de desempate, né, que é o desenvolvimento pelo licitante do programa de integridade. Tá joia? Alguma dúvida sobre a integridade? Tranquilo, gente? Listei as condutas vedadas aos agentes públicos para facilitar o estudo. Legal, Sandra Nunes, legal. Nossa, estou vendo que a galera está bem atuante, fico feliz com isso, tá? Aí aqui a gente tem uma novidade da nova lei de licitações, que, como eu falei no início da aula, a gente tem muitas novidades que já vinham sendo aplicadas, não eram tão novas assim. O que a gente tem? A gente tem uma tendência à diminuição da litigiosidade. Gente, entrar na justiça sai muito caro, né? Ajuizar ações na justiça é caro, é desgastante. Quem aqui já foi demandado ou demandou sabe disso. Né? Isso importa em custo, importa em tempo. Então, quanto menos litigiosidade, menor. Aqui no Brasil, a gente não tem ainda um sistema tão, digamos, desenvolvido, né, de mecanismo de solução alternativa de controvérsia. Quando eu falo solução alternativa, eu estou querendo dizer o seguinte: solução que não passe pelo judiciário, que eu não tenho que recorrer ao judiciário para solucionar, tá? Então, aqui já tinha essas experiências na administração, a gente já tinha normas, né, que autorizavam, mas a gente sabe que muitos gestores ficam com medo, eles falam assim, não sei, será que pode, será que eu não vou responder depois? Tá? Então, a nova lei, para dar mais segurança jurídica, ela trouxe expressamente essa possibilidade dos meios alternativos de solução de controvérsias, tá? Então, eu tenho uma briga ali, a empresa pediu reequilíbrio econômico-financeiro, tá? Eu, administração, gestor público, eu acho que ela não tem direito. Então, como é que a gente vai solucionar isso? Eu não cheguei num acordo, então eu posso partir para os meios alternativos de solução de conflitos, tá? Esses meios de composição, de solução, eles já eram levados a termo por princípios constitucionais e pela própria LINDB, né? Pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, com as alterações que foram trazidas recentemente. Tá? Então, como é que está aqui? Vamos lá. Que meios são esses de solução de conflitos? Eu vou ter, então, conciliação, né? Mediação, comitê de disputa e arbitragem. São vários meios que eu coloco à minha disposição. Isso dá uma sinalização para o setor privado positiva, né? A gente sabe que a empresa entra na justiça contra a administração e, assim, fica complicado, porque ali ela vai ter que ter gasto, vai ter que esperar. Então, um processo oneroso, um processo trabalhoso, é um processo que consome tempo, que não é desejável, não é interessante, né? A nova lei, ela acena, então, com uma intenção de diminuir, de consensualidade, né? Que a gente diz assim, de diminuir a litigiosidade. A gente tem várias experiências exitosas. Eu, lá na Câmara dos Deputados, eu tive a oportunidade de presenciar uma solução nesse sentido, foi feita por meio de conciliação, e foi perfeita, tá? As partes ficaram satisfeitas, foi plenamente justificado, pronto, acabou o problema, tá? Essa nova disposição, então, tem esse objetivo: diminuir gastos, diminuir onerosidade, atrair mais o setor privado, que ele vai entender que, caso ele tenha algum problema, ele pode recorrer a esses meios alternativos para resolver os conflitos, tá? Então, esses meios alternativos, eles são utilizados para direitos patrimoniais disponíveis, né? Relacionados, então, a restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro. Eu já falei aqui, quando a gente falou da matriz de risco, as causas envolvendo pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro são uma das causas mais comuns de briga, né, na justiça. Inadimplemento de obrigações contratuais, né, não só por parte da administração, como do contratado.
cálculo de indenizações, beleza? Deixa eu ver aqui no chat, o que o pessoal está falando. Não, aqui não se está falando da questão dos meios alternativos de solução de conflito. Então, ficou alguma dúvida, gente? Alguma opinião, alguma colocação? Aqui de novo no chat. João Dallagnol, espero que os órgãos comecem a apreciar os pedidos que eles que analisam. Não chega nem a analisar, você quer dizer que não analisam, João Dallagnol, e vão direto para a justiça, é isso? Deixa a pessoa entrar na justiça? É isso que você quer dizer? Bom, vamos continuar aqui, gente, tá? Continuidade aqui o nosso conteúdo. Vamos lá. A nova lei, ela trouxe outra novidade, ela trouxe a possibilidade de pagamento antecipado. Coincidentemente, hoje mesmo nós estávamos falando sobre isso, né? A gente falava sobre essa possibilidade que não existia na Lei 8.666, possibilidade de pagamento antecipado. Como assim, professora? Gente, o que a gente está falando hoje era que na Covid, compra de respiradores, compras de insumos, ou pagava antecipado, ou esquece, se fosse seguir todo aquele procedimento, aquelas amarras da lei, não teria a compra de respiradores, de insumos necessários para o combate à Covid, tá? Então, essa nova lei, ela abre uma possibilidade que, obviamente, tem que ser demonstrada a vantajosidade, né, como sempre. Aí, novamente, a gente entra, né, numa necessidade de maior cuidado por parte do gestor. O gestor tem que demonstrar, então, que esse pagamento antecipado, ele atende ao interesse público, tem que estar ali muito bem demonstradinho. Eu estou pagando antes, mas eu estou tendo um desconto considerável, estou comprando, vai ser muito melhor para o interesse público, tá? A regra geral continua não sendo pelo pagamento antecipado, essa é a regra geral, tá? A gente paga depois, né? Não pode pagar antes. E aí a gente tem as condições para o pagamento antecipado, né? Então tem que ser demonstrado que tem uma sensível economia de recursos. Então veja bem que não é só economia de recursos, é sensível economia de recursos, ser condição indispensável para a obtenção do bem ou do serviço, que é justamente o caso dos respiradores. Sem isso, a administração não ia conseguir. Prévia justificação no processo licitatório, expressa previsão no edital de licitação, tá? Então, a gente tem aqui mais uma disposição que demonstra o tanto que vai ser cobrado, né? O tanto que o uso desses instrumentos da nova lei vai cobrar bastante do gestor. A gente vai ter que ter gestores capacitados, né? Vocês devem ter visto ao longo da aula, né? Vocês devem ter visto do minicurso, quero dizer. Vocês devem ter visto que agora a gente tem uma figura, né? Que é o agente de contratação, que vai ter que ser muito bem capacitado. Ele vai dirigir, né? A licitação, ele vai ter uma grande responsabilidade. A lei está prevendo essa responsabilidade, porque tudo que, né, se você tem mais, como é que se fala? Se você tem mais liberdade, você, por outro lado da balança, você tem mais responsabilidade. Todo poder, ele traz imbuído um preço por aquele poder, concordam? Mais ou menos, gente, esse é o espírito da nova lei. Não seria apropriado aguardar a regulamentação da lei, Luciana? Gente, essa discussão, aguardar regulamentação, não aguardar regulamentação, ela tem movimentado os círculos de administrativistas. Quem acompanha sabe, né? Tem opiniões dizendo que não necessariamente eu tenho que esperar para aplicar esses instrumentais discricionários, e tem uma boa parcela, né, que eu acho que é até majoritária, dizendo que por questão de segurança jurídica, por segurança do gestor, porque é tudo assim, está todo mundo tomando pé ainda. Agora que essa lei vai fazer um mês, hoje é dia 29, né? Ela foi sancionada no dia 1º. E aí foi bom falarem sobre isso, que eu não sei se vocês viram, mas hoje circulou no WhatsApp uma recomendação, olha aqui, deixa eu ver se dá para ver, gente. E estava todo mundo falando sobre isso hoje, uma recomendação do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Alguém viu? Quando eu falar, acho que quem viu vai ligar com o assunto. Então, tem uma regulamentação do Ministério Público do Rio Grande do Norte ao prefeito de Umarizal e à prefeita de Olhos d'Água do Borges. Nem conheço esses municípios.
no seguinte sentido, ó, se abstenham de realizar licitações, contratações diretas ou de utilizar qualquer instituto da Lei 14.133 antes de implementar as medidas de governança previstas no artigo 11, parágrafo único, bem como de regulamentar todos os dispositivos que não tenham densidade normativa suficiente para serem aplicados com segurança jurídica pelos agentes públicos. Tá? Então, aqui tem uma recomendação do Ministério Público, está aqui, ó, promotor de justiça. Eu até verifiquei se era verdadeiro, né? Porque eu recebi por grupo de WhatsApp. Deixa eu ver se alguém aqui escreveu alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Mas é verdadeiro, sim. Sim, Eduardo está falando que é de Natal e já há rumores que eles pedirão para outros municípios aqui do Rio Grande do Norte. E parece que outros estados estão expedindo também. Ministério Público na luta para ser o quarto poder, o Jarba Lacerda falou. Na verdade, isso também é uma crítica que está se fazendo, está se achando que o Ministério Público está tomando a frente, está querendo decidir pelo gestor, é uma leitura que está sendo feita também dessas recomendações. Tipo assim, o Ministério Público está mandando o gestor se abster de aplicar a lei, só que a lei ela é aplicável, né, porque ela diz que se aplica de imediato para o órgão, obviamente, que se achar capacitado para tal, né? Outra discussão que existe sobre a aplicabilidade é o PNPC, Portal Nacional de Contratações Públicas, né? Tem uma corrente também que entende que não necessariamente eu preciso estar com o Portal Nacional concretizado para eu poder utilizar a lei, que eu posso utilizar e dar outras formas de publicidade para os atos de licitação de contratos. E a outra corrente que entende que o portal é imprescindível para que a lei seja aplicada. Então, gente, são várias posições dentro dessa lei. O que se fala também que o pessoal está com pressa, não para aplicar a lei, eu ouvi essa ironia também, mas a pressa é para usar o novo limite de dispensa de licitação, que é outra leitura que a gente tem também. O que a gente tira disso é que tem muita água ainda para correr nessa ponte, né? Que vão ter muitas discussões, ainda vai ter muita norma de regulamentação. Eu acho que a maioria dos administrativistas eles estão realmente advogando em que é mais prudente você esperar uma regulamentação, que talvez seja muito arriscado agora você já usar o que a lei te permite, sem ter uma segurança, sem saber o terreno que você está pisando, para amanhã ou depois você ter que responder a um processo, alguma coisa. Então, a gente está tendo essas duas, né? Estamos convivendo com essas duas leituras por hora, é tudo muito prematuro, né? Como eu falei, a lei tem 1 mês de vida, né? É uma recém-nascida ainda, uma bebezinha. Deixa eu ver o que a galera está escrevendo aqui no chat. A meu ver, o pagamento antecipado pode representar risco desnecessário, é uma leitura também razoável da Ana Maria. Teoria é fácil, difícil é prática, com certeza, com certeza. E quando a gente ouve a galera falando das alterações, do que é que ela implica, vai dando medo. Eu acho que é muito mais confortável a gente estar como estudioso né, nesse momento, como estudioso da nova lei, do que propriamente como gestor, aplicador. Realmente aí eu acho que vai dar um pouquinho sim de receio por parte dos aplicadores. O pagamento antecipado, sim, é um risco, tá? Tem que ser muito bem justificado. O que mais aqui, gente? Epa, tinha uma disposição aqui importante que passou, vou voltar aqui, tá? Tá, sobre a vigência ainda, gente. Aqui, a gente tem... tá, a gente tem uma vigência automática do tal do contrato do escopo. Alguém conhece aqui, sabe me falar sobre o contrato de escopo? É aquele contrato em que a administração ela contrata um objetivo, né? Se difere, por exemplo, do contrato de... Deixa eu ver o que colocaram aqui no chat. Vamos ver aqui. Contrato de obra, né? Então, eu contrato uma obra. Então, eu tenho um escopo, um objetivo. Eu quero aquela obra, eu quero aquela praça, né? Eu quero aquele estádio, enfim. Tá? Então, o contrato de escopo. O objeto do contrato não foi finalizado. Então, eu fiz o contrato prevendo que seria entregue em 3 anos, 4 anos, e não foi possível, não teve a entrega do objeto do contrato, tá? E o contrato era de escopo. Então, a lei autoriza, ela diz, né?
que esse contrato vai ser prorrogado, ele vai ter prazo de vigência prorrogado automaticamente, tá? Como assim, professora? Eu estou beneficiando um contratado, uma empresa que não conseguiu cumprir, ela não conseguiu cumprir a prestação dela, não me entregou, e mesmo assim ela está tendo um contrato prorrogado. Minha gente, quem conhece a realidade, né, de obras, a gente sabe que é muito difícil, até para uma residência, você tem uma obra no prazo certo, né? O que é que acontece? Dependendo do ponto onde você está na obra, é muito mais prejuízo você trocar de empresa do que você deixar aquela empresa terminar. Aí vai ter que ser analisado no caso concreto se tem uma falha daquela empresa que não justifica essa prorrogação automática. Se tem essa falha, a administração pode usar o poder dela de cautela, já rescindir o contrato, tá? Se não tem uma falha, ela vai permitir que esse contrato se prorrogue automaticamente, né? Ele vai, de cara, já fica prorrogado, tá? Vamos supor que a empresa teve uma falha, mas que mesmo assim vale a pena deixar ela continuar com a sua obra. O que que eu faço, então? Eu, gestor público, eu vou e aplico uma multa, aplico uma sanção e deixo aquele contratante terminar a obra. Porque quando eu troco de empresa, o problema, o trabalho pode ser maior, pode ficar pior, o tiro pode sair pela culatra, né? A empresa entra ali, a nova empresa, e fala: ai, Jesus, esse aqui fez tudo errado, eu quero um reequilíbrio econômico-financeiro, na verdade, não dá para continuar esse ponto aqui, vou ter que refazer outro. Então, às vezes pode ser contraproducente eu trocar de empresa. Essa prorrogação automática é opcional? Eu acho que eu respondi a sua pergunta, né? Eu respondi porque vai depender, falta de certidões, a empresa não conseguiu entregar no prazo estipulado, poderá ser prorrogado na Lei 8.666. Mas aqui a prorrogação ela é automática, essa é a diferença, entendeu? Automaticamente o contrato de escopo ele já é prorrogado quando não tem a entrega do objeto naquele prazo. Beleza? O que mais aqui? Tá. A gente tem, então, uma tendência nessa nova lei de ter uma atenuação dessa superioridade jurídica da administração pública. Professora, essa superioridade, esse regime jurídico administrativo continua? Sim, o contrato administrativo ele continua regido, ele continua tendo cláusulas exorbitantes. Elas estão ali, se eu não me engano, no artigo 104, né, da nova lei, continua existindo superioridade jurídica da administração. A administração continua podendo rescindir unilateralmente, alterar unilateralmente, fiscalizar, mas a gente tem um olhar, uma visão de diminuir essa assimetria, de tornar essa relação um pouco mais horizontal, tá? Colocar um pouco mais esse contrato, esse ente público contratante mais ali, numa relação mais horizontal com a empresa contratada, tá? A título de informação, a lei das estatais, ela já é bem mais solta nessas questões de contratos. O contrato das estatais ele se aproxima bem mais de um contrato de direito privado, tá? Então, aqui a gente tem à disposição desse artigo 115 dizendo o seguinte: ele sinaliza, então, para essa atenuação dessa superioridade jurídica da administração, quando ele diz que o contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, tanto a administração quanto o administrado, de acordo com as cláusulas avançadas e as normas dessa lei, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. Tá? Então, a gente tem explicitamente, o legislador optou por colocar essa disposição explícita que sinaliza, então, uma atenuação dessa superioridade jurídica, que, aliás, é objeto de muita crítica por parte dos administrativistas. Eles acham, inclusive, que foi inadequado manter essas cláusulas exorbitantes. Aí tem toda uma discussão, quem sabe, no outro minicurso, a gente possa entrar nessa discussão, mas há toda uma reflexão sobre isso, né? Eu vi já falando que poderia ter tido um escalonamento dessas cláusulas exorbitantes. Há contratos que não faz sentido eu dar esse poder para a administração. Eu estou falando aqui, parece ser muito abstrato, mas na verdade não é, tá? Então, tem relatos, né? A gente tem pela experiência da prática advocatícia, em que empresas elas ficam sendo chantageadas por gestores mal intencionados, né? Então, assim, como a administração ela tem, por exemplo, a prerrogativa da exceção do contrato não cumprido, ela pode
suspender pagamentos por até 2 meses na nova lei, porque na lei 8666 são 3 meses, 90 dias. Ela continua podendo usar dessas prerrogativas especiais dela. Isso dá um poder que se for usado, mal utilizado pelo gestor, ele pode quebrar uma empresa, ele pode achacar uma empresa. Infelizmente, não é de ocorrência tão rara, acontece na prática, o mau uso das cláusulas exorbitantes. Então, tem gente que critica, dizendo que determinados contratos não se justifica esse poder absurdo da administração, que a administração não precisaria estar nessa posição de superioridade, beleza? Esse parágrafo primeiro também está nessa mesma linha dessa atenuação, que diz o seguinte: ó, é proibido a administração retardar imotivadamente a execução de obra ou serviço ou de suas parcelas, inclusive na hipótese de posse do respectivo chefe do Poder Executivo ou de novo titular no órgão ou entidade contratante. O que isso significa, gente? Alguém aí citou a questão do prefeito, né? O que acontecia? Ah, não, vai trocar de prefeito, eu vou parar tudo aqui, deixa o novo prefeito, tá? O gestor que fizer isso agora, ele pode sofrer uma penalidade, ele pode até entrar numa improbidade administrativa, tá? Por descumprimento de norma regulamentar. Aqui está explicitamente falando que é proibido esse retardamento imotivado, eu tenho que justificar muito bem. Eu não posso simplesmente ir atrasando lá a obra, suspendendo a obra sem uma razão palpável para tanto, tá? E aí abarca essas hipóteses que eram muito comuns, em que na troca de prefeito, na troca de governador, os gestores iam lá, vamos parar tudo, deixa o novo prefeito entrar, ele se vira com isso aí, tá? E aí quem saía prejudicado era a empresa. Beleza? Alguma pergunta, gente? Esse chat anda muito rápido, não consigo acompanhar. Meu Deus. É bem rápido aqui. Acho que falaram sobre o assunto anterior, então não consigo responder tudo. O que mais aqui? Beleza, então essa tendência... Ah, tá, e tem mais um dispositivo que concretiza essa tendência, essa atenuação da superioridade jurídica da administração. Está no artigo 113, que é louvável, né, que a administração tem o dever de decidir sobre solicitações da empresa contratante. Ela é obrigada formalmente a colocar respostas para dúvidas, pedidos, solicitações da empresa contratante, tá? Então, isso dá mais segurança jurídica também, sinaliza para uma boa-fé, né? A boa-fé aplicada aos contratos administrativos, uma atenuação, né, igual dessa superioridade jurídica da administração, diminuir essa assimetria entre administração e administrado. Outro ponto que está sendo bem festejado, minha gente, é essa ordem cronológica de pagamentos, tá? Não pode haver essa essa inversão da ordem cronológica de pagamentos. Então, eu tenho ali algumas rubricas, depois vocês olhem, porque no artigo 141 tem dizendo, então eu tenho determinados tipos de contratos. Então, eu vou pagando quem venceu primeiro. Eu não posso, sem razão, não obedecer essa ordem cronológica de pagamento. Por incrível que pareça, parece muito óbvio isso, mas na prática acontece muito, né, de um determinado gestor resolver privilegiar determinada empresa. Ah, não, eu vou pagar essa aqui primeiro, vou deixar essa aí esperando. Ela espera 2 meses, em 2 meses ou 3 meses eu pago, tá? Então, eu posso até ter uma alteração dessa ordem, mas tem que ser justificada. E aí a lei, ela traz expressamente, de forma taxativa, as hipóteses em que eu posso não cumprir esse cronograma, tá? Essa ordem cronológica de pagamentos. Então, isso é mais um elemento de segurança jurídica nas relações contratuais. Acho que aqui é uma observação que eu fiz sobre a boa-fé, né, que é o dever de emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do contrato. Aqui é bem interessante também, o artigo 143, ele diz o seguinte, né, quando eu tenho um litígio, isso também é uma coisa bem lógica, né, mas enquanto não está escrito, muitas vezes por aí não se usa. É o seguinte, tem uma briga entre a administração e empresa contratada, né? A empresa contratada diz que ela tem direito a receber 200 mil e o órgão público está dizendo que ela tem direito de receber 100 mil, tá? Então, vai para a justiça. Então, o que a lei está falando? Ela está falando que
A parte em controvérsia, ela pode ser paga imediatamente, é uma coisa lógica, né? A gente já usa isso em execuções na justiça. Então, eu tenho ali uma briga, só que a briga é só pelo valor, não é pelo valor todo. Então, eu pago, como é que está no artigo 143? Vamos ver aqui. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, a parcela em controvérsia deverá ser liberada no prazo previsto para pagamento. Tá? Então, isso aí é um fator para tornar mais prático a execução dos contratos, não paralisar, tornar a administração pública mais eficiente, de uma forma que a máquina fique ali, né, que não se dê retardamentos imotivados de parte que não está sendo objeto da controvérsia. Beleza? O que temos mais aqui? A lei trouxe uma possibilidade de pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro serem feitos mesmo após a extinção do contrato, tá? Desde que o contratante requeira, né? Ele faz esse pedido de reequilíbrio econômico-contratual na vigência do contrato. Ele faz, e aí mesmo que o contrato seja extinto depois, ele pode ter, ele tem direito, tem essa possibilidade de pedir esse reequilíbrio econômico-financeiro. O que temos mais aqui? E é isso, gente. Acho que os principais pontos relativos ao contrato foram esses. Deixa eu terminar aqui o compartilhamento. Agora a gente está, nossa, 9h10 da noite, tá? Jesus Cristo. Então, espero que tenha sido proveitoso para vocês. Qualquer dúvida, eu tenho o maior prazer, me contatem sem problema nenhum. Vou ter, adoro, é uma alegria para mim esse contato com os alunos, a gente vê que realmente a aula foi proveitosa quando fica a dúvida. E a dúvida, ela aparece depois mesmo, tá? Durante a aula, a dúvida não aparece, não. Aparece muito fácil, né? Quando a gente está aqui falando, parece tudo assim tão redondinho, tudo. Agora, depois, quando você vai pensando, aí você, meu Deus, tinha até um desenho que falava isso, né? Que a pessoa entendia a piada depois. Não lembro qual era esse desenho, mas bem depois ela entendia a piada. Mas é isso, gente. Então, muito obrigada por estarem aqui. Eu acho que a Gabriela vai fazer ainda o fechamento. O material vai ser colocado à disposição de vocês. Eu tentei fazer um material bem didático, porque nem todo mundo está num ponto assim muito avançado, nem é obrigada a estar. A gente tenta aqui equalizar essas necessidades, tá certo? Então, só tenho a agradecer, é uma honra, um prazer para mim. Muito obrigada ao IDP, muito obrigada, Gabriela. Vou agradecer aqui ao nosso coordenador do IDP Online, que possibilita isso, que é o Rafael. Muito obrigada, Rafael. E é isso, gente. Estamos aqui. Boa noite a todos. Muito obrigada, professora, por esse quarto dia incrível. Foi uma aula assim que deu para tirar muita dúvida, deu para a gente aprender muito sobre os contratos, né? As mudanças. Muito obrigada mesmo, foi excelente. E amanhã nós estamos de volta com o último dia do nosso minicurso. O nosso minicurso sempre online, através do Zoom e também pelo YouTube. E o material, gente, será enviado por e-mail para vocês, mas só na semana que vem, só depois, quando o minicurso acabar, tá bom? Aí a gente vai enviar o link, né, da primeira aula do professor Felipe, que não foi para o YouTube, e também o material. A questão do certificado ainda demora alguns dias para ficar pronto depois do minicurso, demora em torno de 15 dias, mas não se preocupe porque vai tudo por e-mail, tá bom? E Eu amanhã queria nós ressaltar estamos mais de uma vez, volta. amanhã é o fechamento com chave de ouro. Não percam a aula do professor Antônio Rodrigo, ele vai falar sobre a parte das sanções e a parte criminal da nova lei de licitações. Vai ser imperdível, ele é muito bom, ele tem livros escritos sobre isso, é uma autoridade no assunto. E caso você tenha tirado alguma foto hoje, posta nas nossas redes sociais e marca a gente, @sejaidp, tá bom? Então é isso, muito obrigada, a presença de todos e até amanhã. Tchau! Foto hoje, posta nas nossas redes sociais e marca a gente, @sejaidp, tá bom? Então é isso, muito obrigada, a presença de todos e até amanhã. Tchau!